Mudanças ousadas para o Clássico dos Milhões de amanhã no Maracanã. Hoje foi o último dia de treino no CT Moacir Barbosa. E como a gente vem informando a vocês nestes últimos vídeos, Maurício Barbieri durante toda esta semana veio treinando diferentes times para entrar em campo amanhã pelo Clássico dos Milhões. Em uma dessas alternativas, temos um time muito diferente. Um time com 3 zagueiros e um time com Luca Orediano entre os 11 iniciais. E é dessa maneira que o Vasco deve entrar amanhã contra a equipe do Flamengo por esse Clássico dos Milhões, importantíssimo para a sobrevida do Vasco no Campeonato Brasileiro e para a permanência do técnico Maurício Barbieri à frente da equipe Cruz Maltina. Hoje, o treinador está de fato com uma corda no pescoço. Dependendo da maneira que o Vasco perca amanhã para o maior rival, diretamente do Maracanã, ou aliás, direto do Maraca, o Barbieri pode pegar as suas coisas, ir para casa e não retornar mais ao CT Moacir Barbosa. Melhor dizendo, em outras palavras, se perder para o Flamengo amanhã, técnico Maurício Barbieri pode sim ser demitido do Cruz Maltino. É claro, a gente vai falar sobre isso aqui neste Boa Noite Gigante, deixar você muito bem informado sobre tudo o que aconteceu e as novas informações do nosso Cruz Maltino. Porque além de novidades sobre Vasco e Flamengo, temos novidades também sobre reforços, mercado agitado, nomes que o Vasco colocou como prioridade, fechando com outros clubes do futebol brasileiro. E realmente, valores completamente distantes daquilo que o Vasco hoje tem condições de pagar. Antes, porém, de começar esse vídeo, antes de deixar você muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso Cruz Maltino, faço questão de dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, o momento é duro, o momento é difícil, o momento é vergonhoso para todo torcedor, pois hoje, novamente, estamos na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Nenhum torcedor vascaíno imaginava, esperava e queria que isso acontecesse novamente, principalmente após 2 anos na segunda divisão. Mas está acontecendo. E sabe o que me resta, pelo menos? Cobrar, criticar, reclamar, pedir mudanças e informar a vocês. E para isso que eu estou aqui, para ser a sua voz. Então, é claro, eu conto com a sua ajuda. Se você está chegando aqui pela primeira vez, me dê esse voto de confiança e já se inscreva no nosso canal. Vídeo todos os dias, 3 vezes ao dia. Caso você já venha estar aqui todos os dias, já esteja nos assistindo, já curta o nosso conteúdo, mas ainda não é inscrito, se inscreva. A sua inscrição é essencial para o nosso crescimento, para o nosso trabalho. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei e ative o sininho de notificação que está aqui, ó, ao lado dessa palavrinha inscrever-se. Ela é essencial para a divulgação e, é claro, para que você fique sempre atento às novidades do nosso Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco. Eu quero começar, gente, primeiramente, este Boa Noite Gigante, falando sobre algo que acabou de acontecer. Fluminense, e Bragantino se enfrentaram no Maracanã agora, às 16 horas. Nesses últimos meses, houve muitos problemas se tratando dessa dupla Fla-Flu, desse consórcio do Maracanã, da presidência, para ser mais exato e dar nome, Mário Bittencourt, o presidente do Fluminense, falando que o Vasco era um clube que escolhia as partidas para jogar no Maracanã, pois não tinha condições de levar um público grande ao Maraca. Diferente, segundo ele, da dupla Fla-Flu. Engraçado, né? O Fluminense hoje vivendo um dos melhores momentos desses últimos anos, se não o melhor momento desses últimos anos. O Fluminense sendo o atual campeão carioca. O Fluminense estando em G6, G4, não sei, do Campeonato Brasileiro. Sabe quantas pessoas levou ao Maracanã nessa tarde de hoje? Num jogo maracanizável, que é um jogo 4 horas da tarde no domingo contra o RB Bragantino, é um jogo para lotar. Hoje o público presente foi de 27 mil pessoas. É para isso que vocês querem o Maracanã? Para levar 27 mil pessoas em um dos melhores momentos da temporada? Num domingo às 4 horas da tarde, vocês só podem estar de brincadeira, né? Porque se foi pra isso que vocês querem tanto Maraca, olha, realmente, vocês não entendem nada mesmo de Maracanã. Parabéns a todos envolvidos por essa vergonha que aconteceu hoje em TV aberta pra todo mundo ver o que vocês fizeram no estádio Mário Filho. Mas enfim, seguindo, porque amanhã novamente o Vasco vai jogar no Maracanã.
como mandante. Até o momento, mais de 35 mil ingressos já foram vendidos para esse Clássico dos Milhões contra o maior rival, no caso, o Flamengo. E a gente tem novidades a trazer aqui a vocês, pois o momento é ruim, o momento é de pressão, o clima é quente, é tenso no CT Moacir Barbosa. Hoje foi inclusive o último treino antes desse clássico, que será realizado amanhã às 8 horas da noite no Maracanã. E como eu falei, na fala gigante, no segundo vídeo do dia, nesse vídeo que eu coloquei às 3h30 da tarde, mas volto a repetir agora. Dependendo da maneira que perdeu, o Barbieri será demitido amanhã após a partida contra o Flamengo. Uma derrota ruim, uma derrota jogando mal, um mau desempenho pode custar a demissão do técnico Maurício Barbieri. Não será qualquer derrota que vai demitir o treinador, mas dependendo da forma com que acontecer, sendo o atual 19º colocado, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, pode sim acabar custando uma demissão ao atual comandante. E ele, sabendo disso, sabendo dessa pressão, vem buscando alternativas, porque da maneira que dá, meus amigos, aliás, não dá pra ficar. Da maneira que jogou contra o Bahia no último sábado, contra o São Paulo, contra o Santos, não dá pra ficar. Essa é uma realidade. Contra o Bahia não, né? Contra o Fortaleza, que foi a derrota nesse último sábado. Então o Barbieri busca alternativas, busca mudanças. Informação que tivemos nestas últimas horas, através de uma grande apuração do jornalista Lucas Pedrosa da SBT Esporte Rio, é que o Vasco possa entrar em campo com 3 zagueiros, uma formação alternativa, um 3-4-3 ou um 3-5-2, depende da maneira com que o Vasco vai utilizar, né, esse setor ofensivo. Mas a expectativa é que o Vasco entre com 3 zagueiros. E a gente vem informando isso a vocês durante essa semana. O Vasco vai mudar a forma como irá entrar em campo amanhã contra o Flamengo. A gente falou muito sobre a expectativa da entrada do Gabriel Carabarral, e é sim uma chance disso acontecer. Mas além dessa formação que foi treinada durante essa semana, a gente também informou que outras foram treinadas. Umas com o Gabriel Carabarral e outras com o Luca Orediano. E ele pode ser o titular amanhã contra o Flamengo no Maracanã. Além desse 3-5-2 ou 3-4-3 que o Vasco entrará em campo contra o seu maior rival, a expectativa é que o Luca Orediano entre os titulares. A expectativa é que o Vasco jogue com o Capasso, sendo esse xerife, sendo esse homem de meio, de zaga, de miolo de zaga, sendo esse jogador da interceptação, dos cortes, da bola aérea, o Léo mais aberto pelo um lado e o Robson mais aberto pelo outro. Dos jogadores que de fato tem mais característica de saída de bola, desse primeiro passe, desse toque mais refinado, querendo ou não querendo, o Robson e o Léo têm essa qualidade. E o Capasso tem mais essa qualidade defensiva de ser esse xerife. Então a expectativa é que o Vasco entre com essa trinca defensiva. Libere o Pumita, libere o Piton, dê essa liberdade para os dois chegarem ao ataque. Pumita é um jogador muito conhecido por esse último terço de campo. No Nacional se destacou exatamente por isso, pela sua performance ofensiva, não defensiva, como vinha acontecendo nessas últimas partidas, com a camisa do Vasco. Tenho certeza que se o Vasco entrar com esses 3 zagueiros, Pumita vai fazer uma partidaça amanhã diante do Flamengo. O Piton também é um jogador conhecido por pisar muito bem na área, nesse último terço de campo. Bom cruzamento, dando mais liberdade aos laterais, com toda certeza vai ser um outro jogo, vai ser uma outra dinâmica ofensiva do Vasco. E aí sobram automaticamente mais 5 peças para serem compostas no sistema ofensivo do Vasco. O Jair permanece, o Galarza permanece, e aí tem mais 3 jogadores. Nessas 3 posições que restam, a expectativa é que o Luca Orediano entre no lugar do Gabriel Peck, o Pedro Raul permaneça como titular e o Alex Teixeira caia pelo lado esquerdo de campo. Ou seja, o Gabriel Peck deve ser o reserva amanhã dessa partida contra o Flamengo. Enfim, a grande oportunidade que a gente tanto queria ao Luca Orediano deve ser dada. E você pode até falar, poxa Lucas, você acha que o Gabriel Peck merece a vaga de reserva, merece ir para o banco? Não. O Peck vem jogando muita bola. Mas eu também acho que o Luca Orediano merece uma vaga de titular. Correto? Tô falando besteira? Creio eu que não. Luca Orediano vem jogando muita bola. Sempre que entra, entra muito bem. Então por que não dar uma oportunidade para ele amanhã contra o Flamengo nesse Clássico dos Milhões? Se o Gabriel Peck já vem entrando bem, né, como titular, imagina no segundo tempo, com mais fôlego, mais gás, pegando um sistema defensivo do Flamengo ainda mais cansado. Boas opções. Barbieri vai mudando o elenco, vai rodando o elenco para tentar achar aí a formação ideal para engrenar de vez nesse Campeonato Brasileiro. Do lado deles, Gabriel Barbosa. É dúvida para esse jogo de amanhã contra a equipe contra o Vasco da Gama, né? Já que estamos falando do lado deles.
Tivemos informação que no treino que aconteceu hoje pela parte da manhã, lá no Ninho do Urubu, o Gabriel acabou nem sequer entrando em campo, né? O atleta já andava com algumas dificuldades, segundo informações, lá no clássico contra o Fluminense nessa última quinta-feira. Exatamente por esse motivo, pelo incômodo que ele vinha sentindo na perna esquerda. A expectativa é que ele não entre em campo amanhã contra o Vasco da Gama. Não treinou hoje e amanhã no treino o que acontece? Sim, o Flamengo treina em dia de jogo, às 10 horas da manhã no Ninho. Será realizado o último exame no Gabriel Barbosa, para falar de uma forma mais correta. O último exame no Gabriel Barbosa para ver se ele terá condições ou não de enfrentar o Vasco da Gama. Então, do lado de lá, do lado do Urubu, do lado do rival, eles podem ter um desfalque importante, que é, no caso, né, um dos maiores jogadores aí dessa história recente, pelo menos, deles. Então, um desfalque aí para o rival no Clássico dos Milhões. Tranquilo? Então a gente espera que o Vasco vá bem. A gente espera que o Vasco faça um bom jogo e leve esses 3 pontos. E realmente, em caso de uma derrota, dependendo da maneira que acontecer, Barbieri pode sair do Maracanã direto para casa e nem retornar ao CT Moacir Barbosa. E, gente, para finalizar o vídeo, trazer algumas informações aqui importantes a vocês sobre o mercado. 2 nomes hoje foram decretados de vez que não chegarão ao Gigante da Colina. Quero começar aqui falando sobre Matias Rojas. Matias Rojas, um paraguaio de 27 anos que hoje veste a camisa do Racing. Jogador que o Vasco formalizou uma proposta em dezembro do ano passado, na janela de transferências que foi encerrada no final do mês de abril. O Vasco de fato fez uma proposta pelo jogador de 27 anos, um dos grandes talentos, um dos grandes nomes do futebol sul-americano nesse momento. O Vasco fez uma proposta de $1.200.000 por Matias Rojas, que foi rejeitada. Esse valor daria algo em torno de R$500.000 mensais. O Vasco fez essa proposta de fato ao atleta que ficará livre agora no dia 30 de junho. A proposta foi rejeitada. O Botafogo também entrou em negociações pelo jogador, colocou aí um salário de, em média, por ano, R$8,5 milhões, trazendo assim para nossa moeda, mas trazendo para a quantidade por mês, dá algo em torno de R$600.000 mensais, mas também não foi à frente. E tivemos informação agora há pouco que o Corinthians fechou a contratação do Matias Rojas. O Corinthians botou na mesa pelo atleta R$1.200.000 mensais. Mais que o dobro do que o Vasco ofereceu pelo atleta lá em dezembro, além também de pagar R$15 milhões em luvas. O Corinthians vai dar isso ao Matias Rojas, um valor realmente muito alto. É um grande jogador, uma grande promessa não, né, mas um grande talento do mercado do futebol sul-americano, um paraguaio, mais um nome que não chegará ao Vasco. O Vasco chegou sim a tentar a contratação do atleta, mas os valores foram muito distantes daquilo que o jogador queria. Outro nome que também o Vasco pagou, colocou na mesa, fez uma proposta alta inclusive. Os valores dizem que o Inter fez uma proposta de R$700 mil por ele, que é o Gustavo Coediar, e as informações que temos é que o Vasco fez uma proposta muito semelhante, praticamente igual, ou seja, a proposta do Vasco gira aí algo em torno de R$600 a R$700 mil pelo volante, uma proposta alta. Coediar chegaria para ser o jogador que mais iria receber no elenco do Vasco da Gama. Uma proposta aí que inclusive é longe, distante, com padrões elevados para um atleta da posição de primeiro volante. Porém, o Corinthians também fechou a contratação do Coediar, assim como aconteceu com o Matias Rojas. O Vasco fez uma proposta, mas o Corinthians elevou em muito essa proposta pelo volante. O Corinthians colocou na mesa R$1.300.000 mensais pelo Coediar. Um valor quase o dobro, né, daquilo que o Vasco colocou na mesa, e também vai levar a contratação desse volante colombiano. Ou seja, tanto o Coediar quanto o Matias Rojas, 2 nomes que o Vasco fez proposta, queria sua contratação, colocou na mesa, mas que o Corinthians irá levar. O Vasco ofereceu R$500 mil ao Rojas. Corinthians R$1.200.000. Vasco ofereceu quase R$700 mil ao Coediar. O Corinthians ofereceu ao Coediar, R$1.300.000. Pergunta que eu faço é, será que vale a pena R$1.300.000 pelo Coediar? Pelo Rojas tudo bem, é um jogador consolidado, de Libertadores, de Racing, um jogador de meio campo, né, meio ofensivo, um 10 nítido, um 10 famoso, mas o Coediar, primeiro volante, R$1.300.000 é muita grana, né? Mas o Corinthians quis pagar, o Vasco não vai nunca igualar esses valores, principalmente agora que ainda está no processo de montagem de elenco. É claro, jogador bom sempre vale a pena pagar alto, mas nesse momento, acredito, não eu pelo menos, que valha pagar R$1.300.000 pelo Coediar. A gente espera que o Vasco ache alguém no mercado, pois se iria pagar R$700 mil ao Coediar, tem grana, fica nítido que tem dinheiro. Então que ache um jogador para conseguir pagar um bom valor e realmente reforçar esse elenco cruzmaltino. A gente fica por aqui, hein?
Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo deste domingão. Assim como prometido, 3 vídeos no dia. Retornaremos amanhã, às 7 horas da manhã, com a Acorda Vascão. Logo após com Fala Gigante, amanhã por volta de 1, meio-dia. E só às 10 horas da noite, 10h30, 11 horas, com o pós-jogo do Gigante de Vasco e Flamengo. Tranquilo? Muito obrigado. Se você curtiu, se inscreva. Compartilhe nosso conteúdo. Vamos que vamos. Se inscrevam novamente. Como eu sempre falo, saudações vascaínas.